Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Eu, Marcela, Maria Clara, Sara, Rafaela e Ian vamos apresentar o tema que a gente escolheu, que é o tratamento de resíduos de processos químico-industriais. Bom, vou começar explicando um pouco sobre o que é resíduo e o que a legislação diz sobre ela. Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, resíduo químico é todo material ou substância que tem características perigosas, quando elas não forem enviadas a um processo de reutilização ou reciclagem. E se elas não forem enviadas a esses processos, elas podem apresentar um certo risco à saúde e ao meio ambiente. E todo material ou substância que tem essas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade serão consideradas resíduos químicos. Em uma indústria, uma produção industrial, nem toda matéria-prima que entra lá é convertida a 100% em produto. Assim como quando a gente faz reações químicas, a gente produz outra substância além daquelas que a gente pretendia inicialmente. E esses resíduos passam por um certo tratamento que tem como finalidade fornecer ao meio ambiente uma condição de qualidade. Assim também melhorando as condições de trabalho, reduzindo odores, diminuindo o volume, diminuindo ou removendo características que causam perigo, como eu tinha dito anteriormente. E esses resíduos passam por diferentes metodologias para serem tratadas. Elas podem ser tratadas em processos físicos, biológicos, químicos e fisioquímicos. E a seguir serão apresentadas, mas detalhadamente, cada um desses processos. Tá, eu vou falar um pouco sobre quais são, né, esses processos de tratamento de resíduos. Resumidamente, os objetivos desse tratamento é proporcionar condições de qualidade ao meio ambiente, melhorar as condições de trabalho, reduzir o volume e reduzir ou eliminar as propriedades nocivas desse resíduo. E existem vários métodos visando esse tratamento. E nós podemos subdividi-los, né, em quatro, sendo eles os processos físicos, processos biológicos, processos químicos e processos físico-químico. Os processos físicos têm um tratamento de resíduo industrial que visa eliminar os líquidos leves, reduzir o volume, reduzir custos de transportes e, por fim, descartar os resíduos. E esses processos são chamados de secagem ou desidratação e utilizam centrífugas, filtros a vácuo, filtros prensa e outros equipamentos. Um exemplo prático desse processo seria em uma fábrica de chips ou batata palha, onde tem um descarte da casca de batata, onde é aplicado o processo por secagem. Por meio de processos biológicos, a matéria orgânica presente no lixo será decomposta para produzir produtos úteis e estáveis. Esse novo produto ele é utilizado na reparação de solos agrícolas e na otimização de suas propriedades físicas, químicas e biológicas. E o nome desse tipo de processo é compostagem, e ela é muito indicada quando se descarta restos orgânicos. O tratamento de resíduos também pode ser realizado por meio de processos químicos, e nesse caso o lixo é queimado de forma controlada para evitar a emissão de gases poluentes na atmosfera. Esses gases secundários podem conter uma maior toxicidade, como dioxinas. Já as cinzas da queima podem ser utilizadas para fazer tijolos ou até mesmo depositadas em aterros sanitários. E esse processo químico ele é conhecido como incineração. E para isso são utilizados fornos com filtros específicos para reduzir os poluentes atmosféricos. Entre os resíduos industriais que passaram por esse tratamento estão os líquidos altamente inflamáveis, persistentes e altamente tóxicos. Nesse sentido, vale a pena mencionar a pirólise, a conversão do calor residual em combustível e o coprocessamento, no qual os resíduos dos fornos de cimento podem ser destruídos para aproveitar a energia contida nesses materiais, não gerando poluição. E a incineração ela é uma
Opção maravilhosa quando se tem resíduos de alta periculosidade ou quando eles necessitam de uma destruição completa e de maneira segura. Sobre os processos físico-químicos, trata-se basicamente de aproveitar reações químicas para transformar os componentes perigosos do lixo industrial em formas menos tóxicas, preferencialmente em formas inertes. E as vantagens do processo físico-químico incluem a melhoria das características físicas de manipulação e ajuda a prefixar esses resíduos, evitando assim a decomposição para o meio ambiente. E o processo físico-químico consiste em um processo de solidificação ou estabilização. Um exemplo disso é a formação de tijolos com resíduos oriundos da indústria textil, usando catalisadores industriais, areia de modelagem e alguns outros meios. Funções do tratamento. O que é funções do tratamento, galera? Funções do tratamento é o motivo pelo qual é necessário realizar o tratamento correto desses rejeitos. Aqui a gente vai listar 5, mas existem diversos outros, e todos estão relacionados com o meio ambiente e a sua conservação. Então vamos lá. Número 1, evitar poluição ambiental. Número 2, preservação ao meio ambiente. Eu vou explicar os dois juntos, porque um tá ligado no outro. Todo mundo sabe que é mais do que necessário preservar o meio ambiente para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, uma vida mais saudável. Não só para a gente, mas como para os outros seres vivos. E para que a gente utilize os recursos que a Terra fornece para a gente por um longo tempo. E para isso a gente tem que evitar a poluição desses meios ambientes. Número 3, diminuir odores desagradáveis. Esse é mais para a população e para os funcionários que mexem neles, que vivem perto deles, para que não fique um cheiro ruim, um cheiro desagradável, para que também não prejudique eles na saúde ou com animais como ratos, baratas e entre outros. Número 4, reduzir o volume do rejeito. Esse tem seu lado bom, porém, ele pode ter seu lado ruim. Eles normalmente reduzem o volume do rejeito para que seja mais fácil de manusear, para fazer mais fácil de realizar o descarte desse rejeito e para que sobre mais espaço no local para outros rejeitos. Porém, ao reduzir o volume do rejeito, alguns pode formar uma pré-concentração de agentes tóxicos. Isso pode ser perigoso. Quinto, conter ou extinguir periculosidades. Esse também é mais para funcionário e para a população que vive perto desses rejeitos, para que não ocorra nenhum risco de acidente, nenhum perigo para a saúde, nenhum perigo para o ecossistema e nem nada disso. Beleza? E os benefícios do tratamento? A gente vai listar 3, porém também existem outros milhares e diversos benefícios. O número 1, sustentabilidade e marketing verde. Todo mundo sabe que a sustentabilidade é para preservar o meio ambiente e fornecer também uma qualidade melhor para o meio ambiente. E o marketing verde é para divulgar um produto que possui essas qualidades, essas características e lucrar em cima disso. Número 2, melhorias nas características físicas e na manipulação. Esse é mais para os funcionários, para as pessoas que vão fazer o descarte, para que seja mais fácil de realizar o descarte e mais fácil de fazer o tratamento do efluente. E o número 3 é o reaproveitamento. A partir do tratamento correto, é formado um subproduto. E esse subproduto pode ser comercializado. Então, você vai lucrar mais e vai descartar menos. Um exemplo de reaproveitamento são tijolos que são feitos a partir de resíduos da indústria de roupas e tecidos. Esses são os principais equipamentos utilizados para o tratamento de resíduos industriais. As centrífugas são equipamentos utilizados no processo de separação entre um componente sólido ou não
e uma solução fluida. Como uma centrífuga caseira, as industriais também trabalham em movimentos circulares, porém em alta velocidade, fazendo com que a solução fique exposta a uma grande força centrípeta. Elas são muito utilizadas em estação de tratamento de água e em estação de tratamento de efluentes, para desidratar e espessar os efluentes, produzindo um lodo desidratado e seco. Também há o filtro rotativo a vácuo, que é um sistema de filtragem bastante utilizado por diferentes setores industriais, onde costumam ser utilizados quando uma substância líquida tem grande quantidade de resíduos sólidos que precisam ser removidos. Em geral, são produzidos com aço inoxidável, um material que garante extrema resistência à corrosão. Ele é constituído por um tambor perfurado que gira ao redor de um eixo horizontal submerso parcialmente no líquido que passará por filtração. O ciclo de filtração se constitui nas seguintes etapas: formação de crescimento da torta, filtragem, lavagem, secagem, quebra a vácuo e descarga da torta. Já filtros de prensa são equipamentos muito utilizados no tratamento de água e efluentes, pois são uma opção vantajosa para aqueles que querem um baixo custo de manutenção e a possibilidade do reaproveitamento do material retido. É um processo de separação sólido e líquido com a função de remover as partículas sólidas indesejáveis encontradas nessas soluções. São utilizados pelas indústrias como no tratamento de esgoto e grandes metrópoles. E nos filtros de prensa há placas filtrantes que formam uma câmara de recesso em que será separada a torta. Essas placas contam com elementos que retêm os sólidos nas câmeras. Na medida em que aumenta a concentração dos sólidos, a prensa aumenta e os sólidos se atraem ainda mais, possibilitando a expulsão do líquido. E por último, temos o forno secador rotativo. São utilizados principalmente em produtos que não se quebram facilmente. São muito utilizados na queima de resíduos e o lixo é conduzido por meio de calhas com comportas ou por um carregador calha. Os sólidos são incinerados e as cinzas são descarregadas para o descartes. Consequências do tratamento incorreto. A gente lista 3 consequências, porém existem diversas outras também. Número 1, a poluição e o efeito estufa. Número 2, contaminação de recursos. A número 2 está ligada com a número 1, né? Porque é uma poluição. E todo mundo aqui, provavelmente, já viu alguma reportagem sobre contaminação de recursos, como Brumadinho, Mariana, que acabou destruindo cidades inteiras. E existem diversos outros casos também. Um exemplo que eu vou dar é a contaminação do recurso hídrico. Ele pode acontecer por várias coisas, e eu vou citar o minério como uma delas. Você fazer o descarte incorreto do minério, acontece que você pode poluir um recurso hídrico, e já aconteceu de contaminar um recurso hídrico inteiro por mercúrio. E não só o recurso que sofreu com as consequências, a vida aquática, a população, então desencadeia diversos problemas, gerando doenças, até mortes. Então é um ponto bem importante. E o número 3, né, a consequência número 3, é a perda econômica. Aqui a gente tem 2 pontos de perda econômica. As duas você vai perder. A primeira é perder cliente, perder consumidor. Você não fazer um marketing verde, não fazer um produto sustentável, você acaba perdendo clientes para o concorrente que faz. Então, você vai perder lucro. E o segundo ponto é a perda econômica pela justiça. Como assim perda com a justiça? Perda econômica com a justiça. Porque, para quem não sabe, isso é crime, fazer o descarte incorreto. A indústria, a empresa é responsável pelo descarte e tem que fazer o descarte corretamente, senão você paga uma multa, que é bem altinha.
E você pode ser preso, o responsável pode ser preso pelos seus atos, além de você ter que arcar com os danos, com as consequências do tratamento incorreto, do descarte incorreto. Então, é uma perda econômica por 2 lados. Existem 3 etapas do processo nesse tratamento. A primeira delas é a coagulação. Nessa etapa, vai ser feita uma acumulação das impurezas e vai ser levado para um local e lá vai fazer com que essas partículas se tornem maiores, para que depois disso elas possam ser removidas. Na etapa 2, a floculação, vai haver uma junção desses flocos e por meio da adsorção, que no caso é quando os flocos vão ficar presos em uma superfície sólida, isso vai fazer com que os flocos se juntem com as partículas dissolvidas e se formem em novas partículas. Na etapa 3, na decantação, os flocos vão ser sedimentados e vão ser arrastados para o fundo desse decantador, formando um lodo químico, que vai sofrer uma separação entre os influentes e o próprio lodo que foi gerado. Assim, finalizando as 3 etapas do processo desse tratamento.